Bom dia, Águias! Tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Ramos e eu vim trazer mais uma mensagem da parte de Deus para a sua vida hoje. E eu quero começar lendo em João 4,48, que diz: Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Sabe o que Deus manda eu te dizer no dia de hoje? Você tem se alertado nos sinais que Ele tem te mostrado, que Ele tem sinalizado para você? E nessa passagem, Deus nos mostra que Ele dá sinais sim, antes que o pior aconteça. E hoje eu quero te perguntar, você tem ignorado os sinais que Deus tem te dado no seu casamento, dentro da sua casa, na sua saúde, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida emocional, no seu lado espiritual? Você tem dado atenção, a devida importância para os sinais que Deus tem te passado? E com esses sinais, nós poderíamos evitar muitas coisas. O nosso mal é que nós temos ignorado os sinais que Deus tem nos mostrado, que seja no nosso emocional, no nosso lado espiritual. Às vezes um choro que cai de repente do seu rosto sem você saber o porquê. Às vezes um sentimento de solidão que bate, uma angústia dentro do coração que você não entende o porquê que está acontecendo. Isso tudo são sinais que Deus está te alertando, que tem algo errado ali, que você precisa interferir, que você tem que parar e olhar e dar uma atenção especial àquela área onde Deus está te dando sinais, está te alertando. O Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio. O mal da gente é que muitas vezes nós vemos os sinais, nós entendemos que tem algo acontecendo de errado, mas nós preferimos tampar os olhos, ignorar e continuar andando como se nada tivesse acontecendo. E aí que está o problema. Porque quando Deus te alerta, é porque Ele sabe que se você interferir a tempo, você vai evitar o pior. Mas nós ignoramos e continuamos a estar ali aonde Deus está sinalizando. E nós não tomamos nenhuma atitude. Nós não paramos, nós não refletimos, nós não tentamos melhorar, nós não tentamos identificar aonde está surgindo o problema. E aquele problema que era pequeno, que poderia ser evitado, vai se alastrando, vai se alargando, vai se aprofundando e criando raízes. Mas nós temos que entender que tudo aquilo que nós ignoramos hoje vai nos trazer uma consequência amanhã. Choros poderiam ser evitados, dores poderiam ser evitadas, decepções poderiam ser evitadas. Angústias, depressão, solidão, afastamento, isolamento, tudo isso poderia ser evitado. Um divórcio, uma falência, uma doença terminal, talvez tudo isso poderia ser evitado se você tivesse dado a devida atenção aos pequenos sinais que Deus acendeu como luz para que você pudesse ver, e você simplesmente preferiu fechar os olhos para isso. Eu poderia aqui citar vários sinais que Deus nos dá, mas eu vou citar 3 em específicos. O primeiro sinal que Deus nos dá é até mesmo no nosso corpo. Dores que nós começamos a ter, que nós não sentíamos. Isso é um sinal de alerta que você precisa sim procurar um especialista, um médico, fazer um check-up, tentar entender se aquelas dores ali são realmente dores que está vindo em consequência de algo que está errado na sua saúde. Temos a dor das nossas emoções, sinais que de repente aparecem que você não consegue explicar. Às vezes em um lugar cheio de gente, onde todos estão sorrindo, onde todos estão alegres, e você ali rindo superficialmente, porque por dentro você não consegue entender ou explicar a angústia que você está sentindo, a solidão que você está sentindo mesmo rodeado de tantas pessoas.
um choro que está lá dentro da sua alma, que num de repente ele cai sobre a sua face. Sinais que Deus está te falando que existe algo errado aí, no seu lado emocional. Temos também o sinal do lado espiritual que Deus nos dá. Às vezes, você era uma pessoa que buscava muito ao Senhor, você acordava e sentia o Espírito Santo fervendo dentro da sua alma. Você ria às vezes, sem nenhuma intenção, mas a presença do Espírito era tão forte, era tão real na sua vida, que tudo ali te fazia senti-lo. E aquilo ali te trazia uma alegria espontânea. Às vezes, você era uma pessoa que jejuava e buscava o Senhor. Antes, você era uma pessoa que pegava a Bíblia e não deixava de ler que seja apenas um versículo. Às vezes, você era uma pessoa que saía, entregava ao Senhor o seu dia. E hoje você já não tem prazer em fazer isso mais. Hoje você já não faz. Hoje você chega cansado. Hoje você quer dormir. Hoje você quer descansar. Hoje a sua única intenção é chegar em casa, tomar o seu banho e deitar e dormir, porque já se encontra tão cansado e esgotado que não tem tempo mais para estar ali na presença do Senhor. E Deus tem nos alertado. Posicionemos hoje para os sinais que Ele tem nos passado. Não espere que o pior aconteça para que você possa recorrer ao Senhor, aos milagres que o Senhor pode operar na sua vida. Porque se Deus está te mostrando, é porque este problema ele pode ser evitado antes que o pior aconteça. Existe sim o de repente de Deus. O de repente de Deus é o de repente que chega e nos causa alegria. É o de repente daquilo que a gente pede, que a gente espera, achando que talvez ali não é o momento que Deus irá nos entregar, mas o de repente ele age. Mas o Senhor fala que antes do de repente também acontecer, algo acontece para que você entenda que o de repente dele vai surgir na sua vida. Não espere que o de repente do inimigo aconteça na sua vida. Porque o de repente do inimigo são coisas que irão te frustrar, são coisas que irão te declinar, são coisas que irão acabar e arrasar com a sua estrutura, com a sua família, com o seu emocional, com a sua saúde, com seus filhos, com a sua empresa, com o seu trabalho. Não espere que isso aconteça. Atente-se para os sinais. Esta mensagem é um sinal de Deus para você. Para que você pare hoje e reflita nas coisas que Deus tem acendido a luzinha, piscado, escancarado na sua vida. Para que você entenda que existe algo errado aí e você não está tomando a atitude que precisa, porque não é no de repente que tudo isso vai acontecendo. Não é no de repente que uma pessoa suicida. Não é no de repente que uma pessoa se encontra numa solidão profunda e acaba afogando as suas mágoas numa bebida, numa droga, em vícios pornográficos e outras coisas. Não é à toa e não é do nada que coisas acontecem debaixo do seu nariz, dentro da vida dos seus filhos, onde você poderia ter tirado um telefone da mão dele para que ele pudesse compartilhar mais com vocês num almoço, numa mesa de café da manhã, e você tem ignorado, porque acha que ele está lá quietinho, então não vamos interferir. Então são coisas que Deus tem nos alertado. Não é à toa e não é do nada que você vê situações acontecendo e você pensa, meu Deus, isso aconteceu debaixo do meu nariz, como que eu não vi? Você viu, você ignorou, tem diferença. E nós temos feito isso hoje, e nós não podemos tampar os olhos e deixar que o inimigo usufrua, ande, corra, nade dentro das nossas famílias, da nossa casa, da nossa alma, das nossas emoções, do nosso trabalho, da nossa empresa, do nosso casamento, das nossas amizades. Tudo isso, Deus tem alertado e Deus tem te sinalizado coisas que você precisa abrir os seus olhos para entender que algo de errado está acontecendo. Hoje, Deus manda eu te dizer, pare um pouco, observe ao seu redor, entenda o que está se passando
naquela situação que Deus está te mostrando, que seja em um arrepio, que seja em dores físicas, que seja num emocional abalado, que seja numa angústia no peito que você não entende o porquê que você sente aquela tristeza, porquê que você acordou daquele jeito, irritado, angustiado, querendo chorar. São sinais, irmãos, sinais que Deus está te falando. Algo errado está acontecendo e você precisa se alertar. Então hoje, Deus pede que você tenha um pouco de paciência, que você abra os seus olhos de águia e comece a ver ao seu redor, o seu ambiente. Olhe a sua família de um jeito diferente. Olha os comportamentos que você está tendo perante aos seus. Tenta entender o que aconteceu ali, ou o que está acontecendo ali, que antes você fazia e hoje você não faz. Resgate coisas que você precisa resgatar no seu casamento, na sua relação com parentes, com amigos, com pessoas. Deixe com que Deus invada o seu coração, te transforme e cause em você visões de águia, para que você entenda e enxergue que muita coisa tem passado debaixo dos teus olhos e você não tem percebido. E que lá na frente pode te causar dores que você poderia ter evitado hoje. Porque nada acontece por acaso. E Deus nos dá sinais a todos os momentos. Até quando você vai ignorar o que Deus tem piscado no seu painel para que você pare o carro, abasteça ou coloque uma bateria ou arrume os fios do motor para que aquele carro continue andando e prosseguindo ao caminho que Deus quer para a sua vida. Não espere que o motor do seu carro funda para que você entenda que você poderia ter evitado se você tivesse colocado simplesmente uma água nesse motor. Não espere com que o inimigo aposse de tudo isso que Deus tem te alertado e que você precisa tomar uma atitude no dia de hoje. Este é o alerta que Deus tem para a sua vida hoje. Deus não me colocou para falar essa mensagem à toa. Jesus, eu profetizo que Deus vai te dar visão de águia no dia de hoje, para que você identifique os sinais de alerta que Ele tem escancarado para você e você não está conseguindo ver com seus olhos naturais. Em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego essa pessoa que está vendo esse vídeo neste momento, Pai. Senhor, eu te peço que hoje o Senhor abra as visões de todos eles, para que eles possam sentir no emocional, no físico, no espiritual, tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, tudo aquilo que o Senhor tem alertado, mas que eles não estão vendo, Pai, com seus olhos naturais. Situações que estão acontecendo dentro da própria casa, situações que estão acontecendo em locais de trabalho, situações que estão acontecendo dentro do seu casamento, nas suas relações de amizade. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que hoje muitos irão entender coisas que o Senhor tem mostrado, mas que através dessa mensagem o Senhor os alertou a entender e a ver de uma outra forma que o Senhor está tentando mostrá-los. Eu profetizo em nome de Jesus que depois que eles entenderem aonde são as áreas que eles precisam se alertar, o Senhor também vai os capacitar para que também sejam resolvidos cada área que o Senhor tem os alertado. Em nome de Jesus, eu profetizo visões de águias para vocês no dia de hoje. Não esquece de dar um like, de compartilhar e passar essa mensagem para muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu agradeço a todos vocês que têm deixado os comentários. Agradeço muito a vocês por estar compartilhando essa mensagem de Deus para pessoas que precisam ser tocadas no dia de hoje. Muito obrigado. Que Deus retribua o dobro para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E não esquece, águias foram feitas para voar e não para andar. Bora decolar, águias, em nome de Jesus.